Olá, tudo bem? Eu me chamo Daísa Galvão, eu tenho uma página lá no Instagram que fala de conexões espirituais, principalmente chama gêmea e alma gêmea. Sou terapeuta multidimensional e tô aqui. Resolvi agora, a pedido da espiritualidade, gravar vídeos aqui pro YouTube e falar um pouco desse processo todo, assim, da questão da dinâmica de chamas gêmeas. E hoje eu tô aqui para falar mais para vocês assim sobre o divino masculino, né? Então, quando o divino masculino se depara, né, com a intensidade dos sentimentos, se tendo se envolvido ou não, né, com o divino feminino, né? Lembrando, para ser divino masculino e divino feminino, isso é independente de sexo, tá? A gente sabe que o divino feminino é o emocional, né? A criatividade, normalmente está mais ligado à espiritualidade. Não que o masculino não esteja, mas o masculino ele busca mais as lógicas, né? Tudo que ele sente de uma forma logicamente intensa, mas é um pouco mais diferente, porque ele tem o costume, né? Ele está acostumado a ter o controle da situação, de tudo da vida dele, né? Às vezes eles entram em um relacionamento onde eles sabem que vão ter o controle, né? Só que aí aparece a chama gêmea. O divino feminino com toda aquela intensidade, toda aquela amorosidade que ele não está acostumado, né? Então ele começa a sentir a mesma forma. A conexão, né? O olhar, os sonhos, vem o feminino na cabeça. E eles ficam tentando racionalizar, achar uma maneira de entender aquilo. Eles estão tentando sempre agir pelo mental, né? A forma de proteção deles, porque o divino masculino normalmente tem os traumas de vidas passadas? Tem, e muito. Mas normalmente tem muito trauma de quando era criança, ou de algum outro relacionamento, seja na adolescência, seja de forma recente também. Então, quando ele se entrega em alguma situação da vida, eles se bloqueiam, eles se fecham, né? De certa forma, eles fecham mais o cardíaco, né? Porque eles estão muito aterrados. Já o emocional, não. Eles abrem, né, todo o cardíaco, independente se já sofreu ou não, né? A parte emocional, ela está sempre aberta para o amor, porque acredita no amor. E aí vem o divino masculino, né? Com toda a racionalidade, tem aquele momento de entrega total, né? E do nada, eles mudam, somem, agem de forma fria. E aí o divino masculino, o divino feminino começa a se questionar o que foi que aconteceu. Aí começa aquela questão toda de perseguir, né? Mas o que é que acontece? O divino masculino, ele não consegue, a princípio, lidar com a intensidade do feminino. É tudo muito novo. Pare para raciocinar. Se o divino feminino, quando se descobre naquela intensidade, sem saber do que se trata, se chama gêmeo ou não, quando se descobre naquela intensidade, né, do que sente pelo divino masculino, diz, eu tô ficando doida. Mas a espiritualidade me mostrou, né? Sempre tem muito disso. Imagina isso para o divino masculino. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sei que existem situações, eu sei que não é fácil, que é um desafio muito grande, mas a gente também precisa olhar com compaixão para eles. Não é pena, compaixão. Por quê? A gente não sabe ao certo os processos que eles possuem, os traumas que eles possuem. Não é só você que é o divino feminino, que também tem esses traumas, tem os bloqueios, tem muita coisa a ser curada, né? Tanto que a questão da noite escura da alma, quando entra, né, na noite escura da alma, o feminino ele entra mais focado, né? A noite escura vem para cura, para a pessoa fazer uma reflexão do que ainda não fez por si, de se valorizar, né? De olhar mais para dentro.
Mas o masculino normalmente é por alguma questão assim de base, que normalmente ele tem aquele controle, que ele acha que tem controle, né? Porque quem tem controle de fato de tudo é a fonte criadora. Nós temos o livre-arbítrio. Mas o que acontece? E aí o divino masculino, quando entra na noite escura da alma, que é algo essencial, né? Para ele poder despertar. E nesse processo de afastamento do divino masculino, o feminino, querendo ou não, acaba indo também para as suas curas. Porque a partir do momento que o feminino para de perseguir o divino masculino, que olha mais para dentro de si e começa a se conectar com quem é, né? Com a essência de fato, com o eu superior, por exemplo, a se proteger. É muito importante a gente se limpar e se proteger energeticamente, se prevenir também de ataques, para poder reconhecer a energia das pessoas. Então o que acontece? A intensidade do divino feminino, o divino masculino não quer machucar, ele não tem intenção de machucar, né, a sua contraparte, ele não tem, mas mesmo assim acaba machucando. Pelo afastamento ou pela uma frieza, e às vezes eles exprimem uma frieza que eles não têm intenção, mas eles acabam agindo naquilo como se fosse o escudo deles, a defesa, porque o medo, o bloqueio, os traumas. Lembrando que isso não significa deitar no chão e permitir que o divino masculino pise em cima. E isso não é ego, tá? Uma coisa é a gente ter compaixão, buscar a compreensão com o outro, e eu não falo isso só com relação à questão de chama gêmea, não, isso é para a vida. Uma coisa é a gente compreender o outro lado, mas outra coisa é a gente se submeter a situações onde tiram a nossa dignidade. A gente está aqui para crescer. Então, enquanto o divino masculino está nesse processo de aprendizado, você também está sendo divino feminino, os dois estão. Cada um, né, caminha do jeito necessário, né, que foi acordado antes de vir para essa encarnação. Vale lembrar que não é só nessa encarnação que as curas começaram. Né? Então, a gente está nesse processo há muitos séculos. Então, uma coisa muito importante, por mais difícil que seja, né, tente não julgar o masculino, porque aí você está se julgando. Muitas vezes, assim, a gente percebe que o feminino, ele está apontando para o masculino. E quem está de fora é que percebe que o que está apontando ali tem nela também. Ou nele. Entende o que eu falo? Muitas coisas assim do que a gente acusa tem em nós. E muitas vezes a gente não percebe. Daí a importância das curas. Entende? Machuca? Machuca. Dói? Dói. Mas ninguém nunca mais vai ser o mesmo. Lembrando, um relacionamento entre chamas gêmeas é algo espiritual, energético, é algo muito puro. Só que quando se manifesta aqui, a gente tem que ter consciência e maturidade espiritual para poder as coisas fluírem. Se você tá num relacionamento onde só tem briga, alguma coisa tá faltando. E é aí que você precisa parar para refletir onde é que tá precisando curar. Porque é o espelhamento é muito profundo. Não há ninguém energeticamente falando como a sua chama. Vocês são únicos. É um DNA único de energia. Então você para refletir que meios que a fonte criadora nos dá para a gente buscar o nosso melhor. Tudo que existe na natureza faz bem.
Se você ainda não está olhando para você com amor, mas ainda está naquela dependência emocional com relação à sua chama, também não se culpe, porque todo mundo em algum momento já passou por isso. A gente pode ter várias noites escuras da alma, várias noites escuras. E aí? Só que a primeira sempre é mais intensa. E dependendo de o que você aprendeu, às vezes não possui a noite escura nessa encarnação. Se você já aprendeu o necessário na vida passada. Ou a noite escura é um pouco mais amena, se é que a gente pode chamar assim. A noite escura parece que arranca o coração, arranca algo de dentro de nós. Mas aí você para se questionar. O divino masculino, ele sente? Sente. Um pouco diferente, mas sente. Mas ele precisa também de cura, de tempo, de espaço. É necessário respeitar o tempo dele também. Você imagina se, quando você quiser parar para refletir, precisa de um tempo, de espaço, chega alguém, aí não deixa você ter um espaço, seja lá quem que for. Quando você está querendo fazer uma coisa, ler um livro, respirar, refletir, que chega alguém. Você entende o que eu estou tentando falar? É questão de amor incondicional, de bom senso. O amor incondicional começa daí, respeitando o espaço do outro, o tempo do outro. Ele não vai esquecer de você. Eu não estou dizendo aqui para você largar a sua chama, mas não é isso, pelo amor de Deus. Se eu pudesse, eu uniria todas as chamas, mas eu sou uma simples mortal, uma pessoa que está aqui tentando aprender também alguma coisa todo dia. Tenho minhas curas a serem feitas também. Mas pare para refletir. O que é que a natureza nos permite? Incensos, cristais, banhos de ervas, banhos de mar, cachoeira, lago, bosques, lagoas, animais. Os cristais, por exemplo, nesse processo de cura, a espiritualidade dá muito sinal. E muitas vezes você duvida de você, né? Ainda tem isso. E aí pede outro sinal. A espiritualidade vai dando sinais. Haja sinal. Até você ter aquela confiança em você. São degraus. Mas que vale a pena. Você não é mais a mesma ou o mesmo desde conhecer a sua chama. Né? Todo mundo vai passar pela expansão consciencial. Porém, quando a pessoa encontra a chama, isso é mais acelerado. Né? A nova era traz muito disso. Né? Os outros anos foram bem intensos. 2023 está também muito acelerado. E está mais do que na hora de você acreditar no seu potencial. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que existe um cristal perfeito, né? Todos os cristais são lindos, perfeitos. Eu sou suspeita para falar. Mas assim, que tem um brilho natural. Nem todo mundo seria capaz de acreditar. Somos seres humanos, estamos na condição humana, né? Apesar de sermos, a maioria aqui, semente estelar. Mas se eu disser que existe um cristal totalmente brilhante, que cuida da prosperidade, será que todo mundo iria acreditar? Ou só se visse? E aí eu ia mostrar a pirita, lindo cristal, com brilho natural. E a gente para perceber como a natureza é perfeita. Olha isso. Que preciosidade. E é a fonte criadora que faz isso. Então não duvida de você. Não duvida da sua capacidade de percepção. Os cristais são nossos amigos. Né? A gente tem que estar sempre limpando energeticamente eles também. Por exemplo, selenita branca. Né? Assim, não importa o formato. Mas ela purifica.
Ela limpa os outros cristais, ela é autolimpante. Então, em nós, ela também nos ajuda bastante. Por exemplo, se você tentar uma telepatia na separação com a sua chama gêmea, ou independente de separação ou não, segurando ela na mão, ela facilita a telepatia. A sodalita, né? Eu tenho ela aqui, pulseira, e eu ganhei uma árvore linda aqui de uma amiga, né? Ela ajuda na glândula pineal e ajuda no nosso terceiro olho. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar além da matéria, até aquela percepção, a força vem. E a dependência emocional, ela vai embora. Então, por isso que é importante você buscar os seus meios, porque cada pessoa tem o seu meio. As terapias, elas auxiliam e muito. Mas você, depois que faz uma terapia, você tem que permanecer se cuidando da sua vibração. Tudo é energia. A gente está num processo de limpeza planetária. Então, se conscientize de quem você é. Logicamente que nada é de um dia para o outro. Mas, às vezes, tem situações lá da infância, alguma coisa que você não compreendeu ali, que você vai compreender agora. À medida que você vai expandindo, algumas pessoas vão se afastando, porque aí as conexões, né, da nova era estão aí. Já começou. Então, a partir que a gente vai expandindo, automaticamente a gente vai ajudando outras pessoas. Você pode parar para refletir e perceber que cada vez mais que você está se encontrando suas respostas, pessoas estão sendo direcionadas a você, para que você auxilie de alguma forma. É o ciclo natural. Muitos terapeutas vão surgir cada vez mais, isso é maravilhoso. Só que, nesse processo também, quando chega, por exemplo, alguém desesperado, sem entender o que está acontecendo com a chama gêmea ou alma gêmea, né? A gente não pode julgar. Não podemos julgar ninguém. Muito fácil sentar e apontar o dedo, mas não podemos. É difícil, às vezes, a gente respirar, né, para não entrar numa discussão. E isso eu falo com relação à chama gêmea, principalmente. Porque não esqueça que a sua chama gêmea é você. É sua energia. É a sua parte, a sua contraparte, linda e maravilhosa. Claro, muita gente chega assim pra mim e diz assim: porque minha chama fez isso, fez aquilo, se irritou e tal. Não pode ser minha chama. Jesus e Maria Madalena, quando estiveram aqui, fizeram um lindo trabalho. Ela apoiou ele bastante. São chamas gêmeas. Peça ajuda a eles. A Grande Fraternidade Branca, Mãe Maria, Mestre e Arcanjo Miguel também são chamas gêmeas. Eles são mestres ascensionados. Alguns já passaram por aqui, sim, se não for a maioria, mas para refletir. A gente está num processo, a gente está num planeta que ainda está, na maioria, consciência de terceira dimensão. A gente está aqui trabalhando diariamente para ancorar as energias de quinta dimensão, né? A consciência. Por isso que o nosso chakra cardíaco está sendo também trabalhado para suportar essa energia mais forte, porque é o amor incondicional. Então, para refletir. Tenta não julgar o divino masculino, porque ele também tem dores, tem perdas, tem situações que ele precisa resolver com ele. Ele não tem a intenção de te machucar. É todo um processo. Todo mundo tem uma chama gêmea. Nem todo mundo vai encontrar com ela aqui. Algumas estão no outro plano, auxiliando as que estão aqui. Mas o amor
Ele ultrapassa dimensões, universos, ultrapassa o que tiver de passar. E quando você começa a se reencontrar, a entrar em contato com os seus processos, com a sua missão de alma e de vida, você passa a ter muito mais força e mais compreensão de tudo. Então, o amor incondicional, ele começa aqui dentro por nós, para ir expandindo isso para a nossa chama e para o planeta. Reflita. Você consegue. Mas é necessário que você acredite no seu potencial. Use o que a fonte criadora dá. Cristais rosa, quartzo rosa, por exemplo, com quartzo verde, não, né? Em forma de acessório, assim, aqui uma ametista. Você pode usar aqui os dois juntos. Ajuda bastante. Que são as cores do cardíaco. Né? O chakra cardíaco reconhece de imediato a sua chama, mesmo que não seja ali naquele momento, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente. Então, com o passar do tempo, aquela energia, como se fosse uma festa, e aquele bem-estar, aquela sensação de estar em casa, é perfeito. Não duvida não, acredita, chama a sua egrégora, chama seus mentores, seu anjo da guarda, faz o que você tiver de fazer dentro do amor e do bem, sem fazer mal para ninguém, mas se conecta com a fonte criadora, com Deus, e lembra que o melhor está por vir. E não tema, porque você é capaz e vai dar certo sim. Confiança. Gratidão.